tudo bem? Estamos aqui hoje para a segunda aula nossa com equação de primeiro grau, porém de forma um pouco diferente da nossa primeira aula. Então nós temos aqui nessa segunda aula problemas envolvendo equações de primeiro grau, que foi aquilo que a gente viu na aula de número 1. Então eu tenho o seguinte problema, eu tenho o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Eu quero saber qual é este número. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um problema aqui que está envolvendo, que está escrito na linguagem português e quero transferir para uma linguagem matemática. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele está me dizendo o seguinte, que eu tenho o dobro de um número. Esse dobro de um número é um termo desconhecido. E eu posso chamar de x, posso chamar de a, posso chamar de b, mas vou chamar de x. Então, eu tenho aqui o dobro de um número. Só que ele está falando que é o dobro de um número. Se eu chamei de x, vai ser x mais x, ou x vezes x, tanto faz. Então, eu vou ter aqui 2x. Ok? Então, essa primeira informação, eu tenho aqui o dobro de um número, eu vou chamar de 2x. E subtraindo de 20, né? Está me dizendo que vai subtrair de 20, certo? E é igual a 100. Se a gente for analisar aqui, a gente tem quase que uma equação de primeiro grau já formada. Só falta o quê? Organizar. Como ele está falando que eu vou subtrair de 2x, então eu vou ter 20 subtraído de 2x igual a 100. Então essa primeira parte aqui é a organização da equação. Tirei as informações do problema, organizei de forma de equação e agora eu vou fazer a resolução que a gente já viu na primeira aula. Como é que a gente faz uma resolução de equação de primeiro grau? A gente organiza o primeiro membro e organiza o segundo membro. Vimos também que primeiro membro é tudo que fica antes da igualdade, ou seja, a parte literal da equação. E nessa equação, a única parte literal que eu tenho aqui que envolve letras e números é 2x. Então, esse 2x vem para o primeiro membro, que é antes da igualdade. Então, eu tenho aqui 2x. Aí, como eu não tenho mais, o que eu faço? Coloco o sinal de igualdade e vou resolver organizar a parte lá de segundo membro, que eu tenho aqui o 100, que a gente viu também que a parte de segundo membro é a parte numérica da equação. Eu tenho lá 100 e tenho aqui 20 para mandar para lá. Lembra que esse 100 já está lá no segundo membro, eu não vou mexer com ele. Lembrando que nós temos aqui um 20, tem um sinal de positivo aqui, a gente sabe que não aparece à esquerda de um número quando é positivo, mas a gente sabe que ele é positivo. E quando a gente joga ele para o segundo membro, a gente joga ele com o sinal inverso. Qual é o sinal inverso da adição? A subtração. Então vai ser menos 20. Pronto, feito isso aqui, eu posso resolver essa parte do segundo membro e vou conservar essa primeira porque eu não posso fazer nada com ela agora, por enquanto. Então eu tenho menos 2x, eu tenho menos 2x igual a, quanto que é 100 para tirar 20? Vai ficar 80. Só um detalhe, esse sinal de negativo eu vou ter que mandar ele para o segundo membro. O que eu vou ter que fazer para mandar esse sinal para lá? Ele não pode ficar positivo. Se eu mandar ele para lá negativo, ele vai ficar positivo. O que eu faço para ele negativo? Multiplico por menos 1. Menos 1 dentro do parênteses. Se eu fizer o jogo de sinal, ó, menos com menos, eu vou ter mais. Então, o sinal de mais, de menos aqui desapareceu desse primeiro membro. Então, vai ficar o quê? Somente 2x. Pronto. Eu fiz o sinal o jogo de sinal. Então, desapareceu. Ele vai ter que ir para lá negativo, porque ele ficou positivo. Porque quando eu fiz o jogo de sinal, ele ficou positivo. Jogo para lá negativo. Então, vai ser menos 80. Pronto. Nessa segunda aqui, ó, nessa situação, o que eu tenho? Eu tenho 2 que está multiplicando a x. E esse 2 ele não faz parte do primeiro membro, ele faz do segundo membro. Quando eu mandar esse 2 para lá, eu vou mandar ele ao inverso. Eu vou mandar o inverso do sinal que ele está. Que ele está multiplicação, passa a ser divisão. Então eu tenho aqui, vou isolar x, que é o termo desconhecido que eu quero achar. E vou colocar logo menos 80, que já está lá no primeiro membro. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. E aí eu vou fazer a divisão aqui de menos 80 dividido por 2, eu vou achar o valor de x. Então eu tenho aqui
eu tenho aqui menos 80 dividido por 2, eu vou ter x igual a menos 40. Pessoal, então essa segunda aula nossa aqui, a gente está trazendo problemas que está envolvendo a equação de primeiro grau, que foi aquilo que a gente viu na primeira aula. Então, o problema estava me pedindo o seguinte: o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Ele queria saber qual é este número. E esse número é nada mais, nada menos do que x menos 40. Valeu? Então, um abraço, fique com Deus.